Imagina só, o dinheiro da aposentadoria do seu pai. Aquele dinheiro que ele suou a vida inteira para juntar, simplesmente sumindo, roubado, engolido por um sistema covarde que ataca quem não pode se defender. É uma guerra silenciosa contra o nosso povo. Mas essa guerra, meu amigo, essa guerra não é só nossa. Ela escalou para o mundo todo. Em 2024, Elon Musk, dono do X, peitou o sistema. Alexandre de Moraes mandou ele censurar contas, calar a nossa voz. E ele disse não. A resposta? Em agosto, o X foi banido do Brasil. Prejuízo de milhões. Mas aí, Musk deu a verdadeira lição. Ele disse, provavelmente vamos perder toda a receita no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas princípios importam mais que o lucro. Essa arma, os princípios, foi a mesma que um deputado brasileiro usou para destruir a narrativa comunista dentro do Congresso. E essa arma dos princípios foi usada aqui, no Brasil. Enquanto um bilionário travava essa guerra lá fora, na mídia, uma batalha silenciosa com as mesmas apostas estava sendo travada aqui dentro, no Congresso Nacional. O campo de batalha, uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do INSS. O alvo era direto, investigar o que o deputado Maurício Marcon chamou, com toda a razão, de o maior escândalo de roubo de aposentados do planeta Terra. Isso não é exagero de discurso, não é um assalto de esquina qualquer. É pegar a aposentadoria do seu pai, da sua mãe, aquilo que eles suaram a camisa a vida inteira para receber e transformar em fonte de saque para a quadrilha. Pensa num aposentado específico, seu pai, por exemplo, já cansado, muitas vezes acamado, doente. É começo de mês, ele está na cama, tentando decifrar uma carta que chegou do banco, cheia de número e letra miúda. A testa franze, ele chama a filha na sala. Vem cá, lê isso aqui para mim. Ela pega o papel, lê em voz alta. Empréstimo consignado aprovado. Os dois se entreolham, em silêncio. Mas que empréstimo é esse? Eu nunca pedi isso. Ele responde com aquela mistura de medo e vergonha, como se tivesse feito alguma besteira, sem saber. Quando vão conferir o extrato, a surpresa vira soco no estômago. Tem desconto todo mês num benefício que já é pequeno. E o dinheiro do tal empréstimo, como o próprio Marcon descreveu na CPMI, muitas vezes o aposentado nem pediu do empréstimo, o dinheiro não entra na conta dele. Vai para uma conta de um terceiro, de um laranja, e o aposentado fica só com a dívida. Ou seja, para o seu pai, para sua mãe, sobra a conta para pagar. Para o criminoso fica o dinheiro fácil. Isso é o que significa roubar paz e dignidade. É ver o remédio de pressão ficando para depois porque não deu esse mês. É tirar a carne da sacola do mercado. É escolher entre pagar a conta de luz ou completar a farmácia. É a covardia em seu estado mais puro, um tapa na cara de todo trabalhador que passou décadas acordando cedo para sustentar esse país e, no fim da linha, é tratado como gado de abate. E o pior, durante muito tempo Brasília fingiu que não via. Os velhos reclamando na fila do INSS, a família rodando atrás de explicação, e o sistema em silêncio. Até que um deputado resolveu comprar essa briga lá dentro, no lugar onde dói para o esquema, numa CPMI. É aí que entra o Maurício Marcon. De um lado dessa guerra você tem ele, usando o microfone da comissão para fazer exatamente o que o sistema mais odeia. Falar claro, expor nomes, mostrar o mecanismo. Dia após dia, ele batia na mesma tecla, sem frescura, repetindo o óbvio que ninguém queria ouvir. O aposentado nem pediu o empréstimo, o dinheiro não cai na conta dele, vai para a laranja, e ele fica só com a dívida. Cada sessão puxava mais um fio, mais um caso concreto, mais um esquema aparecendo à luz do dia. A CPMI começou a incomodar. Esse tipo de fala não fica preso na parede da comissão. Escapa em corte, cai em canal alternativo,
vai parar em grupo de WhatsApp e o aposentado do outro lado do país se reconhece na história e percebe que não foi caso isolado, foi golpe em massa. A partir daí, a corda começa a apertar o pescoço da máfia e todo mundo no esquema entende o recado. Se essa investigação andar, vai ter gente grande tendo que explicar coisa feia. Do outro lado, claro, o sistema não ia assistir calado. A tropa de choque do establishment se organizou, a guarda pretoriana dos esquemas. E quem se colocou na linha de frente para blindar tudo isso? A deputada comunista Jandira Fegali, velha conhecida das manobras da esquerda no Congresso, sempre escalada para fazer exatamente esse papel. Proteger o sistema, abafar escândalo, segurar a porta para ninguém mais entrar. E foi exatamente quando a investigação do Marcon ameaçava de fato arrancar a cabeça dessa organização criminosa que a esquerda fez o movimento que a gente já conhecia de cor. Não foi por acaso, não foi cedo demais. Foi na hora em que a pressão começou a subir. Eles partiram para o gesto mais previsível, mais desesperado para tentar enterrar essa CPMI de uma vez por todas. E qual foi esse movimento desesperado? O de sempre. A tropa de choque do sistema foi acionada. A deputada comunista Jandira Fegali sobe na tribuna e ela começa a despejar aquela narrativa que a gente já conhece de cor. A primeira mentira, ela diz que a CPMI virou um palanque eleitoral. Sabe o que isso significa na língua deles? É um código. Palanque eleitoral é a senha para, pelo amor de Deus, parem de investigar, vocês estão expondo a verdade e chegando perto demais dos nossos amigos. É o desespero de quem está sendo desmascarado ao vivo. Aí vem a segunda parte do teatro. Ela diz que a investigação tem que ficar só com a Polícia Federal, que a comissão é redundante. Tradução simultânea para você, meu amigo. Tirem as câmeras daqui, joguem essa investigação para debaixo do tapete, onde o sistema consegue controlar e abafar tudo. Você entende a jogada? Isso não é um argumento, é uma operação de sabotagem. É o medo de quem sabe que a casa está caindo. Eles precisavam a qualquer custo encerrar a investigação antes que o Marcon arrancasse a cabeça da quadrilha. Eles construíram o castelinho de cartas deles, uma narrativa frágil. Só que eles não contavam que do outro lado tinha um homem com os fatos, com os documentos. E o que vocês vão ver a seguir não é um debate, é uma demolição. É o deputado Marcon destruindo ponto por ponto cada uma dessas mentiras. E a primeira marretada de fatos veio na hipocrisia. A deputada Fegali sobe com pose de guardiã do povo, posando de defensora da CPMI. Diz que é a favor da investigação, que a comissão cumpriu um papel importante. E na frase seguinte ela pede para encerrar tudo, votar logo o relatório e virar a página. Só que o Marcon lembra o detalhe que desmonta essa encenação. Na tela, arte simples com o logo do PCdoB e a frase votou contra a criação da CPMI. O partido dela, o Partido Comunista do Brasil, lá atrás votou em peso contra a criação dessa CPMI que agora ela finge defender. Queriam matar antes de nascer. Agora que começou a morder o sistema, fazem o movimento clássico da esquerda, elogiam para enterrar. E aí vem a segunda contradição. Depois de dizer que valoriza a CPMI, Fegali solta que, na prática, ela é inútil, que não entregou resultados concretos. Inútil, deputada! Marcon lembra que, em plena vigência dessa CPMI inútil, um nomeado direto do presidente Lula foi parar na cadeia. Bota a foto do Alessandro Stefanuto na tela, com a legenda: nomeado por Lula, presidente do INSS, preso por fraude. Nome dele, Alessandro Stefanuto. Foi colocado por Lula na presidência do INSS e acabou preso pela Polícia Federal na operação sem desconto, dentro de um esquema bilionário de fraudes contra o próprio INSS.
A prisão é da PF, mas a CPMI vinha investigando justamente esse tipo de golpe e comemorou a queda dele como prova de que estava mexendo no vespeiro. Isso é inutilidade. Ou é o governo do pobre, do trabalhador, vendo o chefe do INSS algemado por roubar aposentado. E se fosse só o Stefanuto, já seria um escândalo gigantesco. Mas ele é só a ponta do iceberg que os números revelam. Marcon puxa os dados e esfrega na cara do discurso de palanque eleitoral. Coloca na tela um gráfico simples subindo, com as legendas. Palanque eleitoral deputada não dá cadeia em 14 pessoas. São 14 prisões reais. Gente presa por envolvimento nesse tipo de fraude contra o INSS. Palanque não recupera 3,5 bilhões de reais em bens apreendidos. É dinheiro que ia sumir na mão de quadrilha, que podia estar pagando a aposentadoria de brasileiro que ralou a vida inteira. E Palanque não gera 228 indiciamentos, 228 nomes apontados formalmente, o que mostra que não era um desvio isolado. Era um sistema montado para sangrar o INSS por dentro. Quando você coloca o caso Stefanuto ao lado desse iceberg de prisões, apreensões e indiciamentos, fica impossível sustentar que a CPMI é um teatro vazio. Ela expõe o esquema, constrange o de governo e obriga as instituições a reagir. É por isso que a turma da Fegali está tão ansiosa para apertar o botão de desligar. No mesmo discurso, depois de elogiar a CPMI, ela manda o recado. Não pode prorrogar, não pode judicializar. Tem que encerrar logo, aprovar um relatório bonitinho e seguir o baile. Essa é a tal pressa para acabar com tudo. Não é medo do que já apareceu, é pavor do que ainda falta aparecer. Porque se uma CPMI que mal começou a esquentar já bateu nesse nível, presidente do INSS, nomeado por Lula, envolvido em esquema bilionário, bilhões em bens recuperados, centenas de indiciados, a pergunta que fica no ar é outra. Quem é que está no próximo andar dessa história? Qual porta em Brasília essa investigação está prestes a bater que deixa tanto deputado vermelho de medo? A resposta é exatamente o que eles querem impedir que você veja. E que andar é esse, afinal? O Marcon não deixou margem para dúvidas. Ele provou com números que a CPMI funcionava, mas o desespero deles, como eu disse, não era pelo que já foi pego, era pelo que viria a seguir. Ali de pé, olhando para a bancada governista, ele deixou claro que a investigação não ia parar nos laranjas, nos funcionários de baixo escalão, nos peões do esquema. Não, o próximo passo era outro. Ele disse com todas as letras: a gente vai pegar o andar de cima. Aí, amigo, o clima pesou. Você sentiu a tensão no ar? Porque todo mundo em Brasília sabe o que significa o andar de cima. Mas o Marcon foi além. Ele olhou nos olhos da Jandira Fegali e dos outros que queriam fechar a CPMI e ele soltou a bomba que explica tudo. Ele revelou que a investigação estava pronta para pegar o andar da Faria Lima. Isso, Faria Lima. O coração financeiro do Brasil. Os bancos. As elites que ninguém tem coragem de tocar. A CPMI estava avançando para quebrar o sigilo bancário das instituições financeiras que estavam lucrando com os esquemas de consignado. Agora você entende. O pânico da Fegali, a correria do governo. Não é para proteger o aposentado. Nunca foi. É para proteger os peixes grandes. É para proteger os donos do sistema. Completamente encurralada, sabendo que a investigação chegaria nos bancos e que o castelo de cartas ia desmoronar, a Jandira Fegali só tinha uma última carta para jogar. A mesma desculpa esfarrapada, o mesmo truque patético que a esquerda sempre usa quando é pega no pulo e a verdade aperta o pescoço deles. E qual era essa desculpa esfarrapada, esse truque patético? Ah, meu amigo, você já sabe. Quando um esquerdista não tem mais para onde correr,
Quando os fatos esmagam a narrativa deles, só resta uma única coisa a fazer: puxar o fantasma do governo anterior. Quando tudo mais falha, a cartilha manda culpar o Bolsonaro. Previsível. É nesse momento que a deputada comunista, sentindo a água no pescoço, solta a pérola. Escuta só a cara de pau. Esse escândalo começou no governo Bolsonaro. É inacreditável. Na cabeça dessa gente, o governo Lula, que está fazendo de tudo para melar a investigação, de repente vira o grande paladino da justiça, aquele que deu autonomia para a Polícia Federal. É uma piada de mau gosto. Você percebe o nível do desespero? É o sinal claro, a confissão de que não existe mais nenhum argumento, só a mentira deslavada. Ela olhou para os outros deputados, talvez achando que tinha lançado uma bomba. A culpa é do outro, simples, patético. Mas ela não contava com um detalhe. Ela não sabia que o deputado Marcon tinha guardado o recibo. E eu não estou falando de um argumento, de uma opinião. Eu estou falando de uma prova, um documento oficial, votado e registrado no Congresso Nacional, que não apenas destrói essa mentira, mas que expõe com nome e sobrenome quem foi que realmente votou para proteger os bandidos nessa história toda. E a resposta veio como um raio, diante da desculpa esfarrapada da deputada comunista, dizendo que Bolsonaro teria deixado o INSS largado, sem instrumento sério para combater fraude. Marcon não perde tempo. Ele se ajeita na cadeira, pega um papel e avisa na prática. Então vamos aos fatos. Não é discurso, é recibo. A medida provisória 871. Primeiro, ele expõe a arma que poderia ter evitado o crime. A MP 871, editada em 2019 pelo governo Bolsonaro, foi feita justamente para isso: passar um pente fino pesado nos benefícios e fechar as brechas das quadrilhas. Ela mandava cruzar automaticamente os dados do INSS com outras bases do governo, travar benefícios suspeitos até revisão e exigir comprovação extra antes de conceder ou manter pensões e auxílios. Era a tranca no cofre, sem cadastro consistente, sem dinheiro caindo todo mês na conta de laranja. E então, com a tranquilidade de quem tem esse papel na mão, ele olha para a oposição e crava: houve uma medida provisória, a 871, para corrigir isso. E sabem quem votou contra? O partido da senhora e o PT. Não é opinião, é ata do Congresso. Pense nisso. O PT, o PCdoB, toda a patota da esquerda se levantou não para fortalecer esses cruzamentos e bloqueios, mas para desmontar justamente essas travas. Enfiaram emendas para afrouxar a exigência de revisão. Transformaram o bloqueio automático em análise mais flexível. Aliviaram a checagem antes da concessão. Você lembra? Depois, foram para a tribuna comemorar as tais flexibilizações como vitória dos segurados. Na prática, o que eles fizeram foi desligar o alarme que teria travado exatamente o esquema de cadastro em massa e benefícios falsos, que a gente já mostrou nos capítulos anteriores. Eles não apenas deixaram a porta do cofre escancarada, brigaram contra quem tentava colocar um cadeado reforçado. E agora ainda tem o desplante de culpar quem tentou proteger o dinheiro do aposentado. É o cúmulo do cinismo. Depois de mostrar que sabotaram a lei que apertava o cerco às fraudes, Marcon parte para a segunda parte do checkmate: desmontar o teatrinho de moralidade do governo na história do presidente do INSS. Eles batem no peito, dizendo que o governo Lula é honesto, porque demitiu o presidente do INSS. Só que, mais uma vez, a verdade atropela a narrativa. O senhor Alessandro Stefanuto, o indicado de Lula para comandar o INSS, não saiu por um gesto espontâneo de integridade do Planalto. Ele foi afastado da função por uma decisão da Justiça Federal em abril de 2025. Primeiro a Justiça tirou Stefanuto da cadeira. Só depois, com o escândalo já instalado e o chefe fora por ordem judicial,
o governo correu para fazer a demissão formal e posar de rigoroso. Isso não é combate à corrupção, é controle de danos. É teatro para boi dormir. Em plena CPMI transmitida ao vivo, a fachada cai. O mesmo grupo que enfraqueceu a lei antifraude só agiu contra o próprio indicado quando foi empurrado pela justiça. A mentira sobre a lei sabotada é desmascarada diante do país. Cheque-mate jurídico. Mas Marcon ainda guarda o veneno final. A próxima peça do tabuleiro não vai mais conectar o roubo apenas a um partido ou a uma ideologia. Vai apontar para o sangue para dentro da família do próprio presidente da República. Aí o Marcon, vendo a Jandira Fegali já sem ter para onde correr, completamente desmoralizada, prepara com calma o golpe final. Ele não está mais discutindo o artigo de lei, vírgula de regimento ou detalhe técnico. Essa fase morreu. Agora ele está expondo o esquema, arrancando a máscara do discurso social que a esquerda usa para enganar trouxa. Ele olha para ela, mas a mensagem é para o Brasil inteiro. Ele manda a seco. Sabe qual é o principal alvo dessa investigação, deputada? O principal sindicato investigado por meter a mão no bolso dos aposentados com descontos fraudulentos no INSS. Não é pergunta inocente, é armadilha montada com antecedência. A resposta vem curta e direta. É o Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados. E aí ele emenda. Esse é justamente o sindicato que está na mira da Polícia Federal por fraudes em descontos indevidos, no benefício do INSS. Um esquema tão escancarado que a Justiça teve que bloquear 389 milhões de reais desse pessoal. 389 milhões. Dinheiro travado na marra para tentar estancar a sangria. Agora, pensa o que são 389 milhões arrancados aos poucos do benefício de aposentado. É remédio que não foi comprado, consulta que foi empurrada para depois, conta de luz atrasada, geladeira vazia. É o cara que trabalhou a vida inteira e quando olha o extrato vê desconto que nunca autorizou e não sabe nem para quem está pagando. E nesse exato momento, a câmera foca na Jandira Fegali. Ali você assiste a derrota em tempo real. O rosto dela murcha, o queixo afunda um pouco, o olho que estava valente agora foge. Ela engole em seco, dá aquela respirada mais curta, começa a mexer em papel que não precisa ser arrumado, alisa a folha, troca de caneta, ajeita a cadeira. É o corpo tentando disfarçar o constrangimento que a cara não consegue esconder. Totalmente sem graça, como o narrador do vídeo original define. Ela sabe que o nome que vem em seguida não é qualquer um. É aí que o Marcon solta a bomba, a estocada final. Ele pergunta com a calma de quem está vendo o cheque-mate chegar. E sabe quem é o vice-presidente desse sindicato, deputada? Desse sindicato que rouba aposentado? O plenário prende a respiração. Alguns olham para Jandira, outros para o papel, outros para o celular fingindo que nada está acontecendo. Ela fica imóvel, sem piscar direito, encarando a mesa como se tivesse resposta ali. Ele mesmo responde. É o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. A pausa dele é cruel. Ele joga o nome no ar e deixa o silêncio pesar 3 segundos inteiros. Não é um silêncio vazio. Dá para sentir o murmurinho preso na garganta. Assessor cochichando no canto, deputado cruzando o braço, a oposição se ajeitando na cadeira para segurar o riso. A cara da Jandira vai diminuindo na tela. Irmão do presidente Lula. A frase cai no plenário como um tijolo. Não é mais um sindicato qualquer. É o sindicato do irmão do presidente Lula metendo a mão no bolso de aposentado, com a PF em cima e 389 milhões bloqueados. Acabou. Game over. A partir dali, a Jandira Fegali não é mais uma deputada debatendo CPMI. Ela vira vitrine do cinismo da esquerda. Aquela que se vende como defensora dos pobres está ouvindo, ao vivo, que o esquema passa pelo parente mais próximo do chefe do projeto de poder dela. Ela sabe disso.
O olhar dela não volta mais para o Marcon. Ela desvia para os lados, faz que anota alguma coisa, aperta os lábios, tenta endurecer a expressão para fingir normalidade, mas não pede a palavra, não reage, não enfrenta o fato central. O sindicato do irmão do Lula está sendo acusado de roubar aposentado via desconto fraudulento em benefício do INSS. A narrativa dela derrete ali. O teatro da preocupação com o povo fica ridículo. E esse é o ponto. A destruição não é só da Jandira. É da história inteira que a esquerda conta há décadas, de que seria a protetora dos aposentados, dos fracos e oprimidos, enquanto o sistema que cerca o presidente opera por dentro justamente em cima dos mais vulneráveis. Quando aparece o nome do Frei Chico, irmão do Lula, no comando de um sindicato alvo da PF, a conversa de luta pelos idosos vira piada de mau gosto. Mas no fim, essa batalha nunca foi sobre o Marcon humilhar a Fegali por esporte. Não é disputa de vaidade, não é política barata. Essa batalha foi por eles. Foi pelos aposentados que viram o benefício ser corroído por cobranças que nunca autorizaram, pela dona de casa que teve que escolher entre pagar o tal desconto e comprar o remédio, pelo senhor que ficou com vergonha de admitir que não entendia de onde vinha aquele débito. Quando o Marcon expõe, em rede nacional, que o sindicato do irmão do presidente Lula é acusado de roubar aposentado, ele está, na prática, dando voz para todo esse povo que apanha calado do sistema. E essa vitória, meu amigo, essa vitória é do povo brasileiro, que não aguenta mais ser enganado. Essa vitória, meu amigo, essa vitória é do povo brasileiro que não aguenta mais ser enganado. Porque o que nós vimos ali é nojento, é doentio. Nas palavras do próprio deputado Marcon, é nojento quem rouba aposentado, quem rouba acamado. Eles não roubaram apenas dinheiro, você entende? Roubaram a paz de espírito dos nossos pais e avós, o seu pai que passa o mês inteiro esperando cair a aposentadoria e quando chega no banco, descobre que a conta foi raspada. A avó que mal consegue levantar da cama e acredita numa ligação do banco, entrega a senha porque ainda confia no sistema. Gente que carregou esse país nas costas e, no momento de maior vulnerabilidade, é apunhalada pelas costas por um esquema podre com selo oficial. Por isso a vitória do Marcon naquele plenário é gigantesca. Ele não só destruiu, ele pulverizou as narrativas e as mentiras da comunista e falou o que ninguém mais tinha coragem de dizer. É a mesma linha de coragem que eu te mostrei lá no começo do vídeo, quando falei do Elon Musk. Um homem só encarando a máquina inteira do sistema porque se recusou a baixar a cabeça para a censura. É sempre assim. De um lado, poucos que arriscam tudo para falar a verdade. Do outro, uma boiada de covarde vendido por cargo e silêncio conveniente. Lutar pela verdade, quando o sistema está todo contra você, não é frase bonita de cartaz, é teste de caráter. Homem de bem não tem o direito de se omitir. Quem finge que não viu para não se incomodar, está do lado de quem rouba aposentado. Não se engane um segundo. Isso que aconteceu hoje não é só a vitória de um deputado, é a sua. Do cara que acorda cedo, paga imposto, sustenta família, leva filho na igreja e se revolta vendo essa canalice contra os idosos. Se a voz do Marcon explodiu dentro do Congresso é porque, aqui fora, você não se calou. A prova está aí. Você não viu esse discurso na íntegra em jornalzão, nem em telejornal de estúdio caro. A grande mídia finge que nada aconteceu e, quando cita, fala só em clima de tensão no plenário e corta justamente o trecho em que ele desmonta a narrativa da comunista. Eles escondem porque sabem que se o povo ouvir aquilo sem filtro, desaba a historinha que vendem todo dia para proteger o sistema. O deputado Marcon fez a parte dele e expôs os culpados no Congresso. Agora eu quero ouvir você. Quem são os verdadeiros responsáveis por esse crime contra nossos idosos? Deixa aqui nos comentários.
O Brasil que presta precisa ouvir. E não para aí. Cada vez que você compartilha esse vídeo com alguém, transforma a revolta que sente no trabalho e na família em arma contra o sistema. Mostra que o povo brasileiro acordou e não vai mais ser calado.